Uma coisa que eu normalmente não costumo ver muito falada dentro destas temáticas de sobrevivência, bushcraft, campismo, atividades outdoor, é acerca de material para os nossos amigos de quatro patas. Portanto, material que é conveniente transportarmos connosco, ou neste caso serem eles a transportar, para, por exemplo, uma estadia de vários dias em autonomia. Como eu disse, é uma coisa que eu não vejo aí muito falada, provavelmente porque poucas pessoas, ou uma baixa percentagem de pessoas que vai acampar para a natureza ou que faz jornadas em autonomia, está há vários dias seguidos a acampar, normalmente vai sozinho, não leva animais, se calhar, e por causa disso, provavelmente é um assunto pouco falado, mas que muitos dos meus subscritores já me têm perguntado algumas informações acerca disso. E, portanto, o que eu resolvi hoje falar foi precisamente acerca desse assunto. Falar, acampar com o nosso amigo de quatro patas, que material transportar para uma estadia ou uma jornada em autonomia de vários dias. Portanto, espero que gostem. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante de bushcraft e técnicas de sobrevivência. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bushcraft Blues. Down at the Queen's Hotel, there's a kid raising hell. Somebody here is gonna ring his bell tonight. Used to know the folks by name, but now it's just a guessing game. And oh, it's a crying shame, alright. But how about we get all dressed up, go out, get all messed up. Ora bem, em relação ao material que nós vamos transportar, ou que eles vão transportar para nos poderem acompanhar numa estadia de, por exemplo, 3, 4, 5 dias em autonomia no mato, vai depender do clima em que vocês vão fazer a atividade e também da estação do ano, se é verão, inverno, outono, primavera, etc. O material vai variar, ou pelo menos deveria variar, e no meu caso é assim que eu faço. Mas há equipamento que vai ser equipamento base para todos os climas, independente do clima, independente da estação do ano. E neste caso é aqui este arnês. Poxa, olha, espera. Um arnês próprio para cão. Pronto, ok, pode expirar. Vai brincar. Portanto, isto é um arnês próprio para cão e normalmente, quando os meus cães vão comigo para uma atividade multidias, é isto que transportam como equipamento base. Para quê? Para transportarem principalmente a sua comida. 2 bolsas, uma de cada lado, e nestas bolsas, como eu disse, vai a comida dos meus cães, principalmente, mas não só. Já te cheira a comida, né? Ora, portanto, tenho aqui, em cada lado, cerca de 800 gramas de comida. Portanto, 2 sacos, cada saco destes tem 400 gramas. Os meus cães, seja aqui a Poncha, seja o meu cão mais velho, o Argo, comem mais ou menos 200 gramas por refeição, 2 vezes por dia, ou seja, comem 400 gramas. 400 mais 400, ou seja, isto dá para um dia, isto dá para o outro. Estão aqui 2 dias de comida, num dos lados, e aqui deste lado a mesma coisa, mais 800 gramas divididas em 2 sacos. Poxa, aqui é. Ou seja, mais 2 dias de refeições, portanto 4 dias que podemos estar em autonomia, no total 1600 gramas, ou seja, abaixo de 2 kg. Só aqui um pequeno à parte em relação à comida, de forma a facilitar-vos a vida. Como repararam, eu coloquei em cada saco plástico 2 doses, de forma a poupar sacos de plástico, mas o melhor para vocês é guardarem cada dose individualmente, ou seja, porem apenas uma dose em cada saco plástico. Porquê? Porque vai ser mais fácil dessa forma gerir o peso e equilibrar o peso nas 2 bolsas laterais da mochila, de maneira a que elas pesem o mesmo, mais ou menos o mesmo, e de maneira a manter o equilíbrio. É importante que as bolsas pesem o mesmo para manter o equilíbrio no peitoral e ele não fique mais pesado de um lado ou do outro e não rode e não fique todo torto no cão. E então, tendo as doses armazenadas de forma individual, o que eu normalmente faço é, por exemplo, saio de manhã com o meu cão, para iniciar a minha aventura, sai logo de manhã, mas de manhã já lhe dei comida em casa, e então o que vai acontecer é que durante todo o dia as bolsas vão estar com o mesmo peso, portanto vão estar equilibradas. Quando para à noite para passar a noite e acampar, dou uma dose de comida
de um dos lados, ou seja, nesse momento a mochila ficou mais pesada de um lado do que do outro, mas não há problema. Porquê? Porque como vamos parar para passar a noite, a mochila está pousada. Portanto, dou uma dose à noite, de um lado, e de manhã, quando acordo, dou a dose da manhã ao cão do outro lado, da outra bolsa do arnês, do peitoral. E assim, dessa forma, as duas bolsas voltam a ficar com o mesmo peso antes de arrancarmos para iniciar as nossas atividades ao longo do dia, e também, dessa maneira, durante o período do dia em que estamos a caminhar, as bolsas vão estar sempre equilibradas com este sistema, e é muito mais fácil gerir isto se as doses estiverem armazenadas individualmente. Há aqui espaço para transportar, tinha mais espaço para transportar mais comida. Em vez de 1600 gramas, podia transportar, por exemplo, 2 kg. 2 kg já me dava para 5 dias completos para a minha cadela. Depois, o que é que eu transporto mais? 2 tigelas colapsáveis. Neste caso, tenho 2, mas bastava só uma. Ver se não tenho aqui mais nada. Não. Portanto, 2 tigelas que se espalmam, colapsáveis. Para quê? Para pôr a ração e ela comer daqui, não ter que comer do chão. Portanto, isto é de silicone, extremamente leve e fica extremamente compacto. E depois tenho mais o quê? Uma guia. Portanto, é como se fosse uma trela comprida, uma guia de 5 metros. Para que é que eu quero esta guia? Quero esta guia como forma de contenção. Como forma de contenção do meu cão. No caso de estar a acampar, como vocês já me viram muitas vezes, e provavelmente será o tipo ou a forma de acampar que eu mais pratico, por exemplo, se forem acampar apenas com uma lona impermeável, com um toldo impermeável, e não dentro de uma tenda. Durante a noite, vocês estão a dormir, se não estão dentro de uma tenda com a tenda fechada e o cão junto a vocês, se estão apenas debaixo de uma lona, o cão pode, se não se mantiver junto a vocês, pode durante a noite com vocês a dormir ir para onde quiser. E então, passo à volta de uma árvore e o meu cão vai ter 5 metros de guia. Portanto, é toda a volta. É toda a volta para poder movimentar. Tem que só ter atenção de vez em quando, deitar um olho. Não vai ele, por exemplo, enliar-se, por exemplo, assim à volta de outra árvore, ok? Ou, por exemplo, à volta daquela árvore, etc. Portanto, atenção, se calhar se for numa árvore assim com as outras árvores mais afastadas dela, será o ideal para o cão não se aliar. Mas, por exemplo, imaginemos que eu montava a abrigo aqui, montava a minha lona impermeável aqui entre estas duas árvores, tinha o meu colchão e o meu saco de cama aqui, ia passar a noite aqui, por exemplo, podia amarrar o meu cão aqui a esta guia de 5 metros e ele tinha alguma margem de manobra e podia dormir junto a mim, ok? Mas sei que não vai para longe. Se estiverem a acampar numa tenda, obviamente que este problema, pelo menos na parte no que toca a passarem a noite, não se coloca. Portanto, este é o equipamento base, seja da minha cadela, seja do meu cão. Um arnês, um peitoral, como quiserem chamar, com 2 bolsas bem grandes laterais para eles transportarem algum equipamento. Às vezes ainda costumo ter um isqueiro de reserva aqui enfiado, mas não é para eles, é para mim. Uma maneira de fazer fogo de reserva. E vocês, se calhar, estão a pensar, então e água para o cão? Para mim, quando o nosso amigo de 4 patas nos acompanha neste tipo de atividades, o que nós precisamos nos focar em relação a ele é comida, para ele ter que comer, para ele ter o que comer nos vários dias que vai estar connosco, forma de abrigo, para se manter quente consoante a estação do ano, e eventualmente um meio de contenção, como vocês viram, a guia. Porquê? Porque a água, se eu vou recolher a minha própria água de lagos, ribeiros, riachos, etc., para o meu cantil e bebê-la, o meu cão, o que vai acontecer é que cada vez que passarmos por uma fonte de água, cada vez que passarmos por um ribeiro, cada vez que passarmos por um pequeno riacho, um pequeno charco, nem que seja um pequeno charco, uma pequena poça de água, o meu cão vai ter oportunidade para beber água. Eu até posso recolher água só de 3 em 3 horas, só quando já tenho o cantil mais vazio, ou seja, cada vez que passo por água não vou estar sempre a recolher água se ainda tenho o cantil cheio, mas o meu cão vai ter essa oportunidade de estar constantemente a beber água, sempre passa por um sítio com água, e é assim que eu tenho feito quando os meus cães acampam comigo. A única exceção em que eu levaria um cantil próprio, mas aí seria eu que o transportaria comigo, porque aqui seria difícil isso acontecer, o meu cão conseguir transportar isso num arnês. A única situação em que eu transportaria um cantil extra próprio para o meu cão é se fosse no verão num sítio
mesmo seco, quando eu soubesse que a água era difícil de encontrar. Para quê? Para conseguir recolher água e transportá-la comigo, ter água disponível comigo para o meu cão. Portanto, isto também vai depender do estudo que vocês fazem antecipado acerca da região para a qual vão. Se sabem que, eu vou estar nesta região, vou fazer este trilho daqui e ali, depois dali ali, já vi no mapa, aqui há um lago grande, a gente vai passar aqui perto, aqui há linhas de água, há rios, não sei o quê, há ribeiros que são relativamente grandes, que vão conter água, o meu cão pode beber. Ou então vocês veem, que o sítio onde a gente vai é meio desértico, vai ser difícil encontrar água. Portanto, depende do vosso estudo que vocês fazem, e para cada atividade vocês já vão fazer um estudo para a qual, portanto, um estudo da região ou da zona para a qual vão. Se traz equipamento de emergência com vocês, e este canal é acerca disso, estarmos preparados para alguma eventualidade, não faz sentido não estudarem o sítio para onde vão. Isso é a regra número 1 e é a primeira coisa a fazer-se. Mas, regra geral, em 90% ou 95% dos sítios para onde eu vou com os meus cães, não preciso transportar água, porque eles, ao longo do caminho, têm água disponível para ir bebendo. Vamos falar de pesos. Eu, normalmente, se for por uma estadia de 4 dias, por exemplo, 5 dias, 4, 5 dias, vou transportar 16, 17 quilos. Se vocês fizerem as contas para o peso de um homem normal, eu estou a transportar, ao transportar 17 quilos, estou a transportar à volta de 20% do meu peso. Mas, aqui neste arnês, neste momento, estão 1600 gramas, não chega a 2 kg, mais eventualmente aqui a guia e como é que se chama? E a tigela colapsável, eventualmente fica ali a rondar os 2 kg. 2 kg. A minha cadela, neste caso, pesa 23, 24 kg. Por exemplo, se for o meu cão macho, pesa 31, 32 kg, ou seja, não chega sequer a 10%. Eu transporto 20% do meu peso, isto não chega sequer a 10% do peso deles. Ou seja, não se preocupem, e a nível de estamina e a nível de resistência, eles têm muito mais resistência do que nós, por isso não se preocupem. É uma questão de dividir o peso e serem eles a transportar as coisas deles, em vez de vocês, se já levam 17 kg às costas, levarem mais 2 kg e mais não sei o quê, e quando dão conta têm uma mochila acima dos 20 kg às costas, Portanto, repartir o peso e eles transportarem o que é deles, não há problema nenhum, não se preocupem com isso. Falemos agora em relação às estações do ano. Se bem se lembram, eu disse que o material deve variar, tal como o nosso, o material deles deve variar consoante a estação do ano e o clima em questão. Portanto, vai haver aqui diferenças e é disso que vamos falar agora. Se estivermos a falar do verão, em que as noites muitas vezes estão por volta dos 20 graus, ou às vezes acima, 20, 22, 23, e na pior das hipóteses, desce até aos 17, 18 graus por aí. Portanto, se estivermos a falar do verão, ou primavera já próxima do verão, em que lá está, as noites arrefecem no máximo até aos 17, 18 graus, a única coisa que os meus cães vão transportar é isto que vocês estão aqui a ver, o equipamento base. Isto, Portanto, este arnês, e de resto vão dormir no chão. Eles têm pelo, ao contrário de nós, eles têm bastante pelo e têm uma capacidade de se manter quentes muito superior à nossa. Portanto, vão dormir diretamente no chão, em cima da vegetação, em cima da erva. Agora, se estivermos a falar abaixo disso, portanto de, sei lá, 17 graus para baixo, se começarem a ficar, por exemplo, 15 graus, 12 graus à noite, 10 graus, portanto, sei lá, aí até por volta, até se calhar sim, até ir por volta dos 10, 12 graus, portanto, aquela faixa que vai dos 17 graus ali até aos 10, 12 graus, portanto, nessa faixa eu vou adicionar uma coisa, que vai ser um colchão destes. Portanto, aqui estamos a falar talvez de outono, primavera. Este colchão é extremamente leve, pesa para aí 300 e poucas gramas, e é a única coisa dos meus cães que eu transporto comigo na minha mochila, porque é extremamente leve. Ui!
é tão leve que eu quase que o deixo cair. É extremamente leve, mas não é nada compacto. É volumoso, ou seja, é bastante difícil os meus cães poderem transportar isto por eles próprios. Portanto, não custa nada 300 e tal gramas a mais. Vocês cá estão a pensar, mas podias arranjar um daqueles colchões insufláveis também leves e mais pequenos, assim, mais compactos, tipo para criança, para tamanho de criança, e já eles conseguiam transportar. Tratando-se de cães, eu não gosto de colchões insufláveis porque mais cedo ou mais tarde, com as unhas, pode acontecer um furo e lá vai o colchão à vida. Para eles, prefiro isto. Então, basicamente, isto é o que eu vou acrescentar para primavera e outono. Okay? Para além do arnês que eles transportam, eu vou transportar comigo um colchão destes que tem um valor R de, salvo erro, 2.1, 2.2, por aí. Ou seja, é para 2-3 estações. Pá, tem um valor R razoável. E, portanto, isto vai isolá-los. Vai isolar os vossos amigos de 4 patas do chão. Ok, vamos baixar ainda mais a temperatura. Vamos entrar agora no inverno. Ora, quando a temperatura começa a baixar para além dos 10, 12 graus, quando começam a ficar, por exemplo, à noite 7, 8 graus, 5 graus, 3 graus, aí até 1 grau negativo, 2 negativos, portanto, esta faixa de temperatura dos 10, 12 positivos até aos 1, 2 negativos, aí o equipamento já vai ser diferente. Em primeiro lugar, vou trazer 4 molas, mas destas molas bem grossas, portanto não são molas de roupa, são molas destas bem resistentes. Vou trazer 4, para quê? Para dobrar o meu colchão. Ou seja, este colchão tem à volta de 2.1 a 2.2 de valor R, de isolamento, que deve dar até 2, 3 estações, até às temperaturas que a gente falámos anteriormente, mas agora com temperaturas mais baixas eu vou querer aumentar o valor R. E então, se dobrar o colchão, o valor R passa ao dobro. Normalmente é isso que acontece. Se vocês juntarem, por exemplo, 2 colchões, o valor R é a soma dos dois, se tiverem os dois sobrepostos. Ou seja, se dobrarem o mesmo colchão, ele está sobreposto sobre ele próprio, por isso o valor R vai aumentar para o dobro. Neste momento passa a ter um colchão com um valor R aí de 4.2 ou 4.4. Basicamente o que eu vou fazer é dobrar o colchão. Okay. E para que os meus cães, ao mexerem-se aqui em cima, isto não se desdobre, o que eu vou fazer é simplesmente prender com 4 molas. Portanto, estas molas vêm aqui no arnês, na bolsa deles. Fica um colchão mais pequeno, ok? Mas os cães normalmente à noite até costumam se enrolar para dormir. Isto chega e sobra, mesmo para o meu cão maior, isto chega e sobra. Olha, cuxi, linda, cuxi. Como podem ver, a minha cadela consegue estar deitada e ela, quando se enrolar, vai ficar quase, quando se enrolar aqui no colchão para dormir, vai ficar quase a ocupar metade, não digo metade, mas para aí 2/3 apenas do colchão, ok? Portanto, isto é a primeira coisa que eu faço. A segunda coisa que eu faço, ok, pode ir, ok. A segunda coisa que eu faço é, aqui na parte de cima, portanto, deste arnês, deste peitoral, na parte de cima, coloco um saco estanque com um casaco para o meu cão. Neste caso é o casaco da minha cadela, um casaco não para durante o dia, porque durante o dia estamos em movimento, e eu nestas temperaturas, se estiver em movimento, eu próprio às vezes estou apenas com uma camisola interior e este colete por cima, mais nada, porque estamos em movimento, estamos a gerar bastante calor, mas para a noite, antes de a gente se deitar, é este casaco que eu lhe vou vestir. Se repararem, tem aqui a guia de 5 metros enrolada à volta, ia passar aqui também nesta, portanto à volta disto ia passar também aqui dentro do fecho do saco estanque para que isto não se perca. Portanto isto tem uma rede, tem uma mesh, uma rede, e portanto está a passar à volta do saco e por dentro, por baixo.
por baixo da rede para estar aqui preso, sem sair para lado nenhum, para estar aqui preso ao arnês. É pauzinho. Devagar, 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 devagar. Poxa. Poxa, anda cá. Ali. Ora. Lá está, eu utilizo a própria guia de 5 metros, agora em vez de ir lá dentro, serve para prender este saco estanque. Podem usar, por exemplo, bungee cord, por exemplo, daquelas cordas elásticas que se utiliza para prender equipamento nas motas, etc. Dentro deste saco estanque, à prova d'água, para não se molhar, aqui bem compactado, está um casaco para o meu amigo de 4 patas, neste caso para a minha cadela, passar a noite, quando se deitar e arrefecer, para não ficar com frio, ok? Está aqui dentro para não se molhar. Este casaco, neste caso, é para uma temperatura de funcionamento, digamos assim, a uma temperatura, ou serve, ou é apropriado para uma temperatura de 10 graus positivos até 10 negativos. E para mim, tal como quando se trata do nosso equipamento, é importante, para vocês terem a certeza que é realmente apropriado para a estação, saberem o limite de temperatura, saberem a faixa de temperatura onde ele deve ser utilizado. E para mim, eu, quando compro equipamento, gosto sempre de saber, se não tiver lá nas especificações qual é a faixa de temperatura para a qual aquele equipamento é adequado, eu normalmente não compro, principalmente quando se trata de frio. Portanto, quando se trata do vosso cão, façam o mesmo. Certifiquem-se que aquela peça de equipamento, aquela roupa, neste caso, aquele casaco, é realmente para aquela temperatura e não se limitem a comprar, ou a ver uma coisa qualquer numa loja dos chineses, chegarem lá a uma loja de chineses, isto parece quentinho, tem uma malha quentinha e não sei o quê, isto deve ser quentinho, bora. Não, eu nestas coisas não gosto de jogar assim, até porque muitas vezes, estando na nossa roupa, como nas camisolas para cães, nos casacos para cães, vê-se camisolas de malha, e parecem mesmo quentinhas, não sei o quê, vai-se lá a ver, na etiqueta, algodão. Toda a gente sabe, e no winter, cotton kills. No inverno, o algodão mata. Porquê? Porque o algodão absorve toda a umidade, nem precisa de ficar molhado. Basta haver umidade no ar, toda a umidade que existe no ar, o algodão vai absorver e tornar-se úmido e bastante gelado, vai-vos gelar o corpo. Vocês querem ou lã ou sintético, ok? E há muita roupa nossa, ou inclusivamente para cães, parece quentinha, e depois vai saber, feito de 100% de algodão. Okay? Não, eu gosto de ver o material, gosto de ter específico o material e a faixa de temperatura para a qual aquele material serve. E provavelmente este seria o sistema que eu utilizaria aqui neste local onde estou, apesar de não haver neve. Estou na Suíça, neste momento devem estar aí uns 2 graus positivos, ou 3 positivos no máximo, segundo a previsão, e à noite vai baixar para aí até aos 1 ou 2 negativos. Nós estamos aqui já na parte da tarde, portanto, seria, seria, quieta, seria este o equipamento que eu utilizaria, por exemplo, num cenário destes,
onde estamos. E apesar deste casaco dizer que é bom desde os 10 graus positivos até aos 10 graus negativos, toda a gente sabe como é que são estes equipamentos, da mesma forma que muitas vezes as nossas botas têm duas temperaturas, vai de X a Y, e normalmente o X que é a temperatura mais alta, é a temperatura que estamos quando estamos parados. A temperatura mais baixa é a temperatura quando estamos em movimento. Ou seja, na temperatura mais baixa nunca vai ser realmente estar confortável se estivermos quietos e parados. Portanto, isto dos 10 positivos aos 10 negativos, 10 negativos provavelmente é se o cão estiver em movimento. Por isso, eu, com o cão deitado a dormir, eu utilizaria isto até aí 0 graus, 1 grau negativo, 2 graus negativos. E o máximo 2 graus negativos. Abaixo disso, já utilizaria outra coisa. Mas quando estamos a falar de climas mais agrestes e a temperatura baixa realmente, se a minha roupa se altera, como podem ver, também o material, o equipamento que os meus cães trazem vai sofrer modificações.